Caríssimos irmãos, como é bom estar com vocês. Hoje quero te falar um pouquinho mais da vida dos santos, dedicar-se ao crescimento espiritual, olhando para a vida destes homens e mulheres que foram extraordinários e têm muito a nos ensinar através do testemunho. Hoje eu queria falar para vocês de Santo André Corsini. A sua família é uma família nobre e por isso de muitos recursos. Mas quero começar justamente com a história dos seus pais, que um dia quando foram à igreja ouviram um sermão que dizia o seguinte: oferecei a Deus os dízimos e as premissas. Então a sua mãe foi para casa, o seu pai, e eles tiveram um sentimento muito parecido. O sentimento de que era necessário oferecer as premissas. Não só a questão financeira, porque para eles não era um problema, por sinal eles poderiam ajudar muito bem a igreja, mas a premissa daquilo que eles sonhavam. Eles sonhavam em ter muitos filhos e até aquele momento não tinham nenhum filho. E eles queriam então oferecer a premissa, aquilo que é o primeiro a Deus. Você já pensou em sempre, em todas as coisas que você tiver ou aquilo que você sonhar, oferecer isto a Deus por primeiro? Esse é um caminho que já os pais de Santo André vêm nos ensinar. Enfim, eles pensaram isso, mas pensaram de modos separados. O pai e a mãe pensaram a mesma coisa, mas cada um interiormente e de forma separada em consagrar a vida deles e a vida do seu primeiro ou primeira filha, né, à Nossa Senhora. E foram pensando isso, foram até a imagem de Nossa Senhora do Povo, cada um de modo separado fez o mesmo oferecimento. Depois, quando partilharam, perceberam realmente que ali não era uma coincidência, mas algo que o próprio Deus desejava. Imagine você, na sua vida, aqueles toques interiores, aonde você vai realizar uma coisa e você percebe que Deus começa a te confirmar com tantas outras respostas exteriores. Foi isso que aconteceu com os pais de Santo André. Enfim, ele recebe este nome de André justamente porque veio a nascer no dia 30 de novembro, festa do apóstolo Santo André, em 1301. Mas antes do seu nascimento, a sua mãe tem um sonho. Ela sonha que ela deu à luz a um lobo. E ela, ao levar este lobo, né, imagine a aflição de ter dado à luz a um lobo, ao entrar com este lobo na igreja, este lobo se torna um cordeiro manso, simples, humilde. Bom, isso parece ser então uma profecia para a vida de André. André começa na sua infância a ter muitos problemas, começa a causar divisões, arruma encrencas, situações que começam a causar divisões. Realmente um menino bem difícil. E aí os seus familiares, conhecendo todas aquelas dificuldades daquele menino, não imaginavam realmente que aquele menino era consagrado. A sua mãe já não aguentando a situação, porque ele estava causando muitos desgastes na família, a mãe para e vai falar com ele, mas ele se nega a ouvir as histórias da mãe. Mas a mãe vai ainda mais enfática e vai pressionar ele e dizer o seguinte, que ele era consagrado a Nossa Senhora, que ele precisava ir e deixar-se ser conduzida por ela. Aquilo tem um impacto de uma forma extraordinária, sem dúvida, na vida deste menino, que ele vai a Nossa Senhora e se oferece a ela. E começa a sua mudança, passa a desejar a vida de santidade e passa a ir ao Carmelo, da onde entra para se tornar noviço, para fazer este itinerário de espiritual através dos carmelitas, e ali se torna um jovem extraordinário nas práticas, porque muitas vezes foi conduzido a pegar aqueles ofícios mais simples. Imagine ele de uma família rica, muito rica da região de Florença, na Itália, e ele ali sendo porteiro do mosteiro, trabalhando na portaria, fazendo as coisas mais simples. O que era aquilo para os familiares? Aquilo era realmente algo inacreditável. Bom, as pressões aumentam e não falta ali a tentação. Aparece uma pessoa que vem com uma comitiva e oferece-se para que ele pudesse sair do mosteiro e ter uma vida de riqueza e uma vida realmente voltada às mulheres. E ele simplesmente nega tudo aquilo
que ele é convidado a viver ali com aquelas riquezas mundanas e faz mais uma vez o seu compromisso para com Deus. E a vida traz também uma vida muito concreta, de pureza, de escolha, realmente na radicalidade. Isso é interessante, porque a virtude da humildade e da simplicidade logo traz consigo outras virtudes. E uma delas que entrou na vida dele foi a virtude da pureza diante de todos os desafios que ele teria ainda pela frente. Não demora muito e a vida começa a apresentar os seus milagres, porque isso faz parte do caminho dos santos. E um dos milagres acontece com o seu tio. Seu tio tinha contraído uma doença que corroía a carne e por isso ele passava por muitas dores, muitos sofrimentos. Sendo assim, o seu tio buscou um alívio nos vícios, na jogatina, para se distrair das dores. E transformou a casa dele, que era rico, que era nobre, em uma casa de jogatina. O seu sobrinho, então, André, foi visitá-lo e falou a ele se ele queria ser curado, mas ele ficou meio assim diante daquilo que o menino falava, até porque via ele como um mendigo. Imagine que Santo André, ainda jovem, andava pelas ruas com um cesto pendurado e pedia doações, mendigava nas ruas, fazia isso todas as sextas-feiras. Imagine o que significava aquilo para a família que era nobre na cidade. Quantos desafios aquele tio provavelmente passou ao ver o seu sobrinho mendigando na rua. Mas enfim, aquele sobrinho colocava aquele desafio para ele e ele falou que poderia fazer qualquer coisa se ele fosse curado. Então, o que faz Santo André? Pede a ele que faça 6 dias de jejum e no 7º dia ele rezaria 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e uma Salve Rainha. E a partir daquele momento ele estaria curado. E não deu outra coisa que não seja essa. O seu tio foi curado e ele passou a transformar, em vez de um lugar de jogatina, a casa dele num lugar da presença de Deus. Este santo passou muito tempo correndo justamente daquela vida de nobreza que muitas vezes tentavam colocar de volta na vida dele. Mas ele sempre com muita simplicidade, muita humildade. Não foi diferente com a sua ordenação sacerdotal. Quando foi ordenado, seus pais prepararam uma grande festa porque queriam que todos os seus familiares, parentes, pudessem estar presentes. O que ele faz? Ele vai e se esconde em um outro lugar para justamente celebrar a sua primeira missa somente ali para Deus e com Deus. E nesse sentido ele recebe uma graça extraordinária que Nossa Senhora se apresenta para ele nesse dia, que ele também como filho predileto de Nossa Senhora. Mais tarde sua fama se espalha, os milagres acontecem, multiplicações de pão, tantos milagres vão fazendo parte da vida deste homem, curas extraordinárias e fama se espalha, enfim, ele é convidado e chega aos ouvidos dele essa dimensão de ser bispo. O que ele faz? Novamente corre, corre porque não queria ser ordenado, sabia das implicações daquilo, mas acharam ele depois justamente no Mosteiro Cartucho, que tem uma vida mais recolhida ainda, trazem ele e realmente ele é ordenado, ele compreende sobretudo que não era algo humano, mas era a vontade de Deus que ele pudesse ser ordenado bispo, e assim foi, sendo um excelente e extraordinário bispo. E a partir daquele momento que ele recebeu a ordenação para ser bispo, ele passou ainda mais a jejuar, a fazer penitência, a orar de uma forma extraordinária e a trabalhar. Características comuns da vida dos santos: oração, entrega a Deus através de uma vida muito penitencial, de muito trabalho, né? E esse homem que se consome. Enfim, é uma história maravilhosa. Eu queria deixar isso, um simples relato, mas queria pegar o relato que iniciamos, o relato dos seus pais, que consagraram as primícias. Você tem consagrado as primícias a Deus? Pense um pouquinho sobre isso. Que Deus os abençoe pela intercessão de Santo André, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.